Em aulas anteriores nós vimos, né, alguns exemplos aí de desvio condicional usando se, de repetição, né, usando para, né. Então utilizamos aí para aninhado, colocamos o para com se, fizemos alguns exemplos aí. Até agora a gente não falou do enquanto, que é uma outra estrutura aí, né, na verdade é um outro comando de repetição, né, um laço que a gente pode estar utilizando aí, que ele tem grande serventia, ele é muito utilizado aí nas técnicas de programação. Então vamos colocar aqui um exemplo de enquanto bem simples, né, e vamos ver as características dele. Então vou botar aqui exemplo enquanto. Vou botar assim exemplo 1. Exemplo 1 do enquanto. Então vou declarar aqui uma variável aqui, por exemplo, num, né? E nessa variável num aqui, vou dizer que ele é inteiro. Então, vou colocar aqui que enquanto num menor ou igual a 5, faça fim enquanto. Então, ele segue a mesma regra que os demais, né? Tem um se, tem um fim se, para, tem fim para, o enquanto tem um fim enquanto, né? Então tá lá, enquanto num maior ou igual a 5, faça. O que eu quero que ele faça? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o num recebe num mais 1. Na verdade não é bem assim não. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele escreva num, né? Vou fazer um escreval aqui para ele escrever embaixo, né? Escreva num, né? E após ele escrever num, eu vou fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar sem fazer nada, porque eu quero que vocês vejam um fator que vai acontecer aqui. Se eu rodar esse meu camarada aqui, olha o que vai acontecer. Vou apertar F9, fim da execução, né? Ele não está fazendo nada, porque enquanto num maior ou igual a 5, faça. Na verdade, né, eu botei maior ou igual, mas na verdade é menor ou igual. Né, esperando aqui, eu estava um erro, dei uma pausa aqui para ver o que eu tinha errado. Então vou executar aqui. Repare que ele entra aqui num loop infinito. Se você parar para prestar atenção aqui, ó, ele está executando e o negócio, né, está diminuindo aqui a barrinha, porque ó, ele fez, né, ó quantas linhas que ele fez já aqui. Né, vamos dar um hash aqui, vamos parar essa execução aqui, né? Eu paro aqui, ó, tá vendo? Parar, para ele parar essa execução. Então o que aconteceu? Ele entrou num loop infinito. Isso é uma coisa que é indesejável, né, numa programação. Por quê? Porque ele vai ficar fazendo aquilo ali ad eterno. Então, a grande questão é que se eu quero evitar esse loop infinito, né, eu tenho que entender o que aconteceu. Esse loop infinito, esse laço, essa repetição aconteceu ad eterno, porque enquanto o num é menor ou igual a 5, ele vai ficar escrevendo. Se eu não altero o conteúdo do num, e em momento nenhum eu disse aqui na minha codificação que o conteúdo do num vai ser alterado, ele vai ficar rodando a aplicação. Então, para eu alterar esse conteúdo, por exemplo, eu posso botar que num recebe num mais 1. Vai chegar um momento que ele vai ficar igual a 5 e ele vai sair desse enquanto. Perfeito? Vamos executar agora e vamos ver o que vai acontecer. Vou apertar F9. Está lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a variável num, primeiramente, ele é igual a 0. Se eu mudasse a ordem aqui, ó, colocasse aqui, ó, Ctrl X, olha o que ia acontecer. Né? Primeiro eu somo o valor do num e depois eu imprimo, olha o que ia acontecer. Primeiro ele bota 1, depois ele bota 6. Se eu quisesse que ele ficasse até o 5, ó, bastaria eu botar que ele é menor do que 5. Aí ele botaria o cara lá, ó, de 1 a 5. Perceberam? Então, o que eu não posso deixar de fazer? A variável que está aqui dentro no enquanto, ela tem que ser modificada dentro da estrutura enquanto, porque se ela não for modificada, ela vai ser mantida ali para sempre e vai gerar um loop infinito. No caso aqui, ó, como eu estou trabalhando com valores que vão crescendo, porque ele começa do 0 e vai até o 5, então eu tenho que incrementar a minha variável. Perfeito, pessoal? Digamos que eu não quisesse escrever
de 1 a 5 eu quisesse escrever apenas o número 5. Então, bastaria que eu colocasse ele fora do meu enquanto, que ao final de tudo ele colocaria o valor que o num tem. Então, nesse sentido, ó, quando eu imprimir isso, ele ia botar lá, ó, 5, porque ele executou todas as vezes o incremento, né? E no final de tudo ele falou, ó, num tem o valor de 5. Perfeito, pessoal? Então, isso é um exemplo bem simples aí de uma estrutura enquanto. Na próxima videoaula, a gente vai ver como que a gente, por exemplo, calcula faz um acumulador, calcula um total, né? Vamos criar uma estrutura um pouco mais elaborada aí para utilizar o enquanto como exemplo, ok? Até a próxima videoaula.